A paz de Deus a todos, ouvintes, irmãos. Estou enviando esse testemunho para o canal Semeando Vida. Meu nome é Janice, sou ex-médium do famoso mentor Eurípides Bazanufo, nascido em Sacramento, considerado médium de Jesus pela comunidade espírita brasileira e internacional. Desenvolvi meus trabalhos no Mato Grosso. Agora moro no estado de Minas Gerais. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, após 25 anos desse resgate, após 25 anos de batizada, após 25 anos de luta, de deserto, de guerra, eu estou aqui para contar, clamo ao Espírito Santo a graça de começar da infância e até mesmo antes da infância, porque havia pactos na minha família. Então, que Deus me dê graça para que eu possa estar contando, para que a sua boa, perfeita, agradável e santa vontade de Deus seja feita. Porque realmente você contar uma vida de 60 anos em 1 hora e pouquinho, tem que ter um roteiro realmente, senão você se perde. E os versículos bíblicos que nos ajudam a verificar como que o kardecismo é uma obra satânica, como que o kardecismo é o pior ramo do satanismo. Porque fala em Jesus, é cheio de caridade, é cheio de boas obras. Eu não conheço um espírita que não é gente boa. São todos gente boa, todos. E se você falar para ele que ele não trabalha para Jesus, ele briga com você. Se você falar para ele que ele não é cristão, ele briga com você. Todos os espíritas que eu conheço e que eu conheci nesses 60 anos, são de bom testemunho, contra fumar, contra beber, contra divorciar, contra aborto. A conduta deles é ilibada, mas eles não têm paz. O próprio Chico Xavier, numa entrevista à Manchete, foi perguntado para ele: Chico, você alcançou paz em todos esses anos de mediunidade? Ele disse: não, meu filho, eu alcancei entendimento. Paz eu nunca tive. O próprio Chico Xavier nunca teve paz. E eu o conheci pessoalmente. Eu era da sua cozinha. Eu, antes de começar a missão no Mato Grosso, eu morava em Brasília. Eu fui buscar a bênção e a orientação e a confirmação que a Comunhão Espírita de Brasília havia falado para mim. Então eu achei uma missão muito grande. Eu tinha 21 anos. Então eu fui até Uberaba. Deixei um filho pequeno em Brasília com a irmã, também espírita, e fui até Uberaba conversar com Chico Xavier. Eu quero falar devagar um pouco sobre isso, de como que o engano começou realmente com uma autoridade eclesiástica, no caso Chico Xavier. Eu tenho ouvido vários testemunhos, mas de kardecista mesmo, eu só vi um, do bisneto de Bezerra de Menezes, muito bom, aliás. Mas tirando o bisneto do Bezerra de Menezes, eu não tenho visto nenhum outro testemunho. Tenho visto de Umbanda, Quimbanda, magia negra, mas o kardecismo, eu volto a falar, sou bacharel em teologia, sou capelã, tenho psicologia pastoral. O kardecismo das seitas é a mais maligna, porque você não sabe o que você está fazendo, você acha que está trabalhando para Jesus. Então o inimigo vai criando laços e você fica tão enlaçada que para você sair disso daí é só com o poder divino, é só com a intervenção divina. Você vai se enlaçando, enfim, é muito complicado. Eu sou mineira de Montes Claros, mas cresci em Brasília, uma cidade extremamente ocultista, mas a minha família é uma família tipicamente brasileira. A minha avó paterna veio dos índios cariris, de Juazeiro do Norte, idólatra, compactuado com o padre Cícero. O meu avô materno era Justiniano de Miranda, italianos. E meu avô paterno era descendente do rabino Antunes de Souza, de Matoim, Bahia. Então, muita mistura, muita maldição de idolatria, de feitiçaria. Segundo o relato do meu pai, a minha avó materna, Angélica, estudou em colégio interno em São Paulo, de família rica, onde ela aprendeu a falar e escrever o francês fluentemente, a ler o francês fluentemente, onde ela chegou a ler as obras de Allan Kardec em francês. O fim dessa minha avó foi muito triste. Ela morreu louca, 30 anos, tomou eletrochoque, envenenou o próprio filho. Ela era espírita e o mais triste disso tudo é que antes dela morrer,
Eu estava no hospital com a minha mãe saiu e eu estava no hospital São Lucas de Montes Claros e ela me chamou até a cama, me deu a mão. Naquele momento eu senti um arrepio muito grande, eu senti medo, queria correr, ela me segurou e logo depois ela morreu. Eu creio que aí começou a transferência dos demônios. Nessa idade eu tinha mais ou menos por volta de 6 anos. Também houve um abuso sexual de um parente muito próximo, na idade de 5 anos, que marcou e abriu brechas para que eu fosse levada ao espiritismo, que uma criança abusada é uma criança fragilizada. Eu fui abusada por esse parente próximo que me molestava e criou um vício em mim depois disso. E logo depois disso apareceu o Ângelo. Ele apareceu franzino, criança, da minha idade, era meu amigo, era meu confidente, era meu conselheiro. Ele apareceu para mim, eu era uma criança estranha, me consideravam autista, eu era uma criança muito estranha, não tinha amigos. O meu amigo era o Ângelo, ele é que me dava conselho, me ajudava nas provas, me dava o gabarito, fazia as redações, ele que era meu amigo. Então eu tinha pouco interesse no mundo material, meu interesse era o mundo espiritual. Eu via também outros espíritos, mas de passagem, como eu descrevo no meu livro. Eu quero fixar mais nesse guia, nesse mentor, que depois se tornou Eurípides Basanufo, já na minha idade adulta, na comunhão espírita em Brasília, através de uma psicografia de Dona Ione. Então, eu tive uma infância muito estranha. Primeiro eu não fui desejada, eu fui a 9ª filha de um casal. Minha mãe não tinha condições emocionais de ter tantos filhos, 9 filhos. Então já parte de uma gravidez indesejada, passa de uma rejeição muito grande, e vai juntando abuso e vai juntando essa transferência maligna da minha avó ao morrer. E assim eu fui crescendo. Fui crescendo no mundo confuso, no mundo fechado em mim mesma, e as coisas foram se encaminhando. Aos 15 anos eu conheci o pai dos meus filhos, de família espírita, de família maçom. Então o inimigo ele vai arranjando as pessoas, as situações para você cada vez mais afundar. Eu comecei lendo livros espíritas, na verdade romances espíritas, belíssimos romance com pé e cabeça, que ia falando de reencarnação, e ali eu fui tendo as minhas respostas, ali eu fui tendo todas as minhas respostas, porque que eu não me enquadrava na minha família, porque eu tinha dificuldade com a minha mãe, enfim. No espiritismo tem resposta para tudo. Você está sofrendo que é culpa sua. Na outra reencarnação você fez isso para merecer. Deus não tem culpa de nada. Você é o culpado. Você tem que pagar, é seu karma e pronto. Então é muito fácil o espiritismo. Porque você vai reencarnando, vai pagando, vai reencarnando, vai pagando, vai reencarnando. Isso não termina nunca. Isso é uma bola de neve que chega uma hora você se questiona, mas eu estou pagando o que eu nem me lembro? Pagando o que eu nem me lembro? Então, não, é seu karma. Você foi abusada porque você foi uma abusadora. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, é porque você tem mediunidade. Você tem que desenvolver, para tudo tem uma resposta. Então você vai entrando nesse mundo oculto, sem perceber, achando que isso é normal para todo mundo. Eu tinha as melhores notas, as melhores redações, mas tudo ditado por esse Ângelo. Ele me ditava as respostas e eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de nada. Eu não sei como que eu consegui me formar, porque primeiro grau, segundo grau, foi todo baseado na mediunidade desse Ângelo que ia me dando as provas. Eu não passo numa prova de matemática de 4ª série, não passo. Conta simples, eu conto nos dedos. Então eu fui passando e eu fui me apegando a ele, porque ele foi me dando poder de ler a mente, poder de realizar profecias malignas, mas profecias, e eu fui me apegando a ele, eu fui ficando dependente a ele, e ele era meu conselheiro, foi revelado pelo Espírito Santo depois da minha conversão. Eu já fazia sexo com demônios,
criança, 6, 7 anos eu já tinha sexo com demônios. No caso, demônio, né? Ele, porque ele era exclusivista, ele não deixava ninguém se aproximar de mim. Ele foi me talhando, ele foi me formando a minha personalidade, me subjugando. Eu fui ficando uma pessoa sem autoestima, eu fui ficando uma pessoa esquisita, e eu nem culpo o pai de meus filhos do casamento ter acabado, porque realmente conviver com uma pessoa assim é muito complicado, porque é uma pessoa que vive em outra esfera, em outro mundo. Eu vivia na base do Lexotan, já desde cedo. Eu comecei roubando o Tensil da minha mãe, roubava os comprimidos de Tensil, isso com 10, 11 anos. Já mais tarde eu passei por Lexotan, então eu tinha depressão desde que eu me entendo por gente. Eu era uma menina tristonha, chorava à toa e nada estava bom. Um vazio tamanho do mundo e nada estava bom. E assim eu fui crescendo, casei com o primeiro namorado. Antes de casar, eu engravidei aos 17 anos, eu conheci ele com 15, aos 17 eu engravidei. E, obviamente, a Ângelo, que dominava toda a minha vida, falou, não, eu tenho outros planos para você, essa gestação está fora de época, você vai tirar. Ele nunca falava tirar essa criança, tirar esse feto. Ele falava, você vai tirar, você não vai gestar. E eu coloquei o meu namorado, na época, louco para fazer esse aborto. Foi o primeiro pacto que eu fiz de sangue. E depois disso, eu não tive mais paz. Foi uma coisa horrível, tenebrosa, que eu não pretendo descrever. Realmente foi um pacto de sangue ali, aquele sangue todo derramado, aquela coisa horrorosa. E depois disso, eu não precisei desenvolver mediunidade. Eu já sentava numa mesa e já psicografava, tinha a psicofonia, que é falar, né? O anjo já falava através de mim, eu já tinha as visões, as audições, enfim. Até chegar na viagem astral foi um processo rápido. E aos 25 anos eu estava completa, já tinha viagem astral, já saía do corpo, mas tudo isso tinha um preço. Eu não podia nem ter relações sexuais e nem comer carne vermelha, porque senão eu não conseguia sair do corpo, eu não conseguia psicografar. Cheguei a perguntar isso para Chico Xavier, ele falou, não, o ectoplasma, que é um termo usado por espírita, não pode ter nem orgasmo e nem carne vermelha, porque atrapalha. E assim eu fui me sujeitando, fui me moldando, fui aceitando, fui sendo subjugada pelo mundo espiritual, por esse guia especialmente. Ele ainda era Ângelo, e depois do aborto as coisas pioraram muito, porque foi um sacrifício infantil. Moloque estava presente. Naquele momento eu vi coisas horríveis ao redor da cama, que daria um livro, para descrever como é que foi isso, daria um livro. É muito sofrido, é muito vergonhoso, é muito triste você matar um inocente. Deus chama isso de abominação, é matar um inocente. E eu não tive mais sossego, eu passei a ouvir vozes de crianças chorando, de uma criança chorando. Meu nome é Raíssa. E chorando, até que eu perguntei pro guia, ele falou, não, você vai abrir uma creche de nome Meimei, e tudo isso, você vai poder resgatar esse karma, abrindo essa creche, esse educandário de nome Meimei, e tudo isso vai acabar. Eu era sendo levada por orientações, por esse guia, era uma coisa que estava fora de mim, eu tinha escamas espirituais densas, eu não me sentia digna, eu era uma pessoa bonita, simpática, estudada, uma pessoa ideal para enganar. Era uma pessoa bonita, com pós-graduação, uma pessoa inteligente, uma pessoa ideal para que pudesse realmente fazer o que eles estavam programando. Mas como está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios 2,8, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu buscava Jesus, mas na minha casa tinha santo, tinha terço, tinha tudo, mas não tinha Jesus. Mas surgiu uma luz no final do túnel, irmãos. Quando eu tinha 9 para 10 anos, meus pais sempre iam aos sábados na Ceasa, em Brasília, porque a família é muito grande, 10 filhos, fazer compra, né, verdura para 10, 15 dias. E um belo sábado eu liguei a televisão e estava o televangelista americano Rex Humbard
Eu não sei se eu falei o nome correto, mas os irmãos, na década de 70 foi um estouro no mundo todo. E ele pregou uma palavra, e o que mais entrou no meu coração foi a música que acompanhava o programa. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bendito é o Senhor. Isso entrou no meu coração quando meus pais, no outro sábado que eu fui seca no programa, e eles chegaram mais cedo e descobriram que eu estava assistindo um programa de crente. Eles odiavam crente porque eu sou sobrinha de padre, família completamente idólatra. Então eles começaram a trancar o quarto de televisão. Quando eles saíam, eles trancavam o quarto de televisão. Mas a semente ficou, eu nunca me esqueci. E logo depois do aborto, irmãos, eu preciso falar, eu fiquei com 40 quilos, apareceu uma toxoplasmose, que foi de difícil diagnóstico. Eu comecei com gânglios, emagrecimento, os meus olhos começaram a ter nuvem, eu tinha que parar o carro para mim poder não enxergar direito, para não bater. E essa toxoplasmose, segundo o Ângelo, era fruto realmente do aborto, que eu precisava de uma cirurgia espírita na Comunhão Espírita em Brasília, que tudo isso ia ser resolvido. Mas não foi não, irmãos. Quem resolveu foi a medicina mesmo. Eu fui no maior infectologista de Brasília, ele me passou os remédios. Segundo o médico, eu não poderia engravidar, porque a criança nasceria com lábio leporino, hidrocefalia, uma série de sequelas. E mesmo tomando pílula, eu engravidei aos 25 anos do meu primeiro filho. O diabo é o pai da mentira. E a medicina resolveu o problema. Deus me deu, apesar da toxoplasmose não ter cura, mas Deus me deu livramento, já nessa época que conhecia o meu coração, conhecia o meu levantar, o meu deitar, conhecia, sondava o meu coração e sabia que eu estava naquele caminho por engano. Engano que começou, como eu falei, com um livro espiritualista, não era nem livro espírita ainda. Fui ao Rio de Janeiro aos 15 anos, chegou lá, pedi um livro para minha irmã ler. Ela falou, tenho várias biografias, você gosta? Eu falei, gosto. Ela falou, tem uma da Shirley MacLaine aqui, Minhas Vidas. Irmãos, quando acabou aquele livro, eu fiquei completamente transtornada pela mensagem da nova era, pela mensagem do ocultismo. Ainda mais que Ângelo falou que eu não ia ser médica, que eu não precisava fazer vestibular para medicina, como meu pai tanto queria, um filho médico, que bastava eu ia curar muito pelas mãos. E ali falava de cura sobrenatural, de origem maligna, né, irmã? Mas na época eu não sabia. Chegando em Brasília, eu fui fazer os 15 anos no Rio de Janeiro, fui andar de avião. Chegando em Brasília, eu entrei numa livraria espírita e comecei a consumir de forma compulsiva livros, romances, começaram a me indicar romance. Depois fui para o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, enfim, fui para os outros livros de Allan Kardec pulei para Chico Xavier, de Chico Xavier, fui pulando para as outras psicografias. Eu chegava a ler um livro a cada 2 dias, irmão. O Ângelo me deu a leitura dinâmica, então eu lia um livro a cada 2 dias. Era uma coisa surpreendente. Livros grossos, irmãos. Livros de mais de 180 páginas, eu lia de um dia para o outro. Então, essas pequenas coisas, né? É uma leitura dinâmica aqui, vai te dando outro dom maligno, satânico ali, mas você acha que é de Deus. Porque os livros de Chico Xavier só falam em Jesus. Então, você não tem como achar que você está num caminho errado, porque toda a literatura kardecista é Jesus, não o Salvador, o que morreu na cruz. Jesus, o profeta, como Maomé, como mestre, como um grande espírito, com grande mediunidade. Ele não é Deus, Jesus não é Deus para os espíritas. E Jesus, ele é um espírito evoluído, que veio com a missão, como Buda, como Maomé, como vários profetas tiveram aí as suas missões. E segundo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação.
Então a salvação é pelas obras, não é pelo nome, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então você começa a fazer caridade também compulsivamente, você começa a ter amor aos pobres, você começa a ter empatia pelos que sofrem, e você acha que está no caminho certo, você acha isso daí, faltava essa chave na minha vida, esse vazio que eu senti, eu vou preencher com caridade, vou preencher com ajuda ao próximo, vou curar o próximo. Então era um discurso muito bonito. Antes de começar a minha missão no Mato Grosso, eu fui em Chico Xavier, como eu disse anteriormente, mas que eu falei que ia explicar. Peguei um táxi na rodoviária, não conversei com ninguém em Uberaba, nem com o taxista, fui para um hotel. Às sextas-feiras, 18 horas, fui para o Centro Espírita de Chico Xavier. E lá ele me chamou, eu estava encostada numa parede, ele me chamou, sentei na mesa, ele contou minha vida toda. Mas por que ele contou? Hoje eu sei por que ele contou. Ângelo saiu de mim, entrou nele e contou meu doce preferido, o que eu mais gostava, o que eu mais detestava, os meus traumas, os meus medos, enfim. Chico Xavier contou toda a minha vida. Mas por quê? Porque o espírito familiar, desde a minha infância, contou para ele tudo. Que eu ia abrir um centro espírita, que eu ia fazer um grande trabalho no Mato Grosso. E meu esposo, meu ex-esposo, era do Mato Grosso. E eu pensei, nunca vou para o Mato Grosso, um lugar de calor. E além do mais, eu tenho uma excelente firma. Eu tenho a Megaflops em Brasília, eu tenho vários alunos, eu trabalho no Senac. Quando eu quis, eu fui para a Câmara dos Deputados. Quando eu quis, eu fui para a FUNAI. Quando eu quis, eu fui para o Projeto Rondon. As coisas para mim, irmão, era muito fácil. O diabo me dava tudo. Esse Ângelo, que depois se tornou Eurípides Vazanufo, me dava tudo. Bastava pedir. Tinha coisa que ele nem pedia, ele me presenteava. Para ganhar minha confiança, para ganhar o respeito, a credibilidade. E assim foi. Eu fui crescendo, eu fui virando jovem, eu casei. O meu esposo casou por dó, que eu tinha feito um aborto, não havia mais amor. Para conseguir os prodígios, os falsos prodígios, a primeira coisa que ele proibiu foi o sexo, carne vermelha. Então, sexo era 3 vezes por ano que ele permitia. Então, não é de se esperar que meu esposo tivesse amantes fora do casamento. Não era nenhuma surpresa que isso acontecesse. Ele também foi vítima de tudo isso. Então, sexo era... Tive 3 filhos, mas assim, 1 vez por ano, 1. Sexo era 3 vezes por ano. E carne vermelha era terminantemente proibido. Terminantemente proibido. Lá tinha muito peixe no Mato Grosso. Eu comia muito peixe e frango. Até o meu hambúrguer era de frango. Quando eu pedia um sanduíche, o meu hambúrguer era de frango. Quando eu fazia um hambúrguer, minha linguiça era de frango. Carne vermelha, nem pensar. Para não atrapalhar a psicografia e as viagens astrais. O mais engraçado, irmãos, é que primeiro ele me viciou tendo 10, 12 orgasmos por dia. Depois ele proibiu tudo, inclusive com meu esposo. Eu vivia no Lexotan, irmãos. Eu era uma pessoa jovem, cheia de vida. Eu tinha 25 anos. Eu entrei no Lexotan, fiquei viciada no Lexotan. Não viciei em drogas porque Jesus deu livramento, porque eu estava na fronteira com a Bolívia, poderia conseguir cocaína, poderia conseguir droga, mas os preceitos espíritas, se eu consumir droga na outra reencarnação, eu venho com problema de saúde. Se eu suicidar, na outra reencarnação eu venho com síndrome de Down. Se eu fizer isso, se eu divorciar, na outra reencarnação eu não caso, enfim, para tudo tinha uma resposta. Então, o espiritismo é contra suicídio, o espiritismo é contra, eles botam você louco, tanta opressão, mas eles pregam contra o espírito, contra o suicídio, prega contra o aborto, prega contra cigarro, prega contra bebida. O curso de reforma íntima que nós tínhamos do Centro Espírita era um curso impecável, em que a gente aprendia, né? No caso, era ministrado para os novos médiuns, a reforma íntima, que seria, para nós crentes, a santificação. Você buscar fazer caridade, viver uma vida simples, humilde, sem ostentação. Então é muito complexo, irmão, porque o espiritismo é satânico. Porque você acha que está trabalhando para Jesus e não está. Você acha que o espiritismo kardecista é cristão, mas não é. Porque Jesus fala de ressurreição, Jesus não fala de reencarnação. Começar por aí já joga por terra tudo.
E o Evangelho segundo o Espiritismo são versículos soltos, isolados, que Allan Kardec colocou médiuns, vários médiuns, para interpretar aquele versículo. E os guias de Allan Kardec interpretaram aqueles versículos, mas trocando completamente o sentido original, dando uma roupagem cristã a um evangelho que é demoníaco. O Evangelho segundo o Espiritismo é demoníaco. Literatura espírita é demoníaco. Então, eu fui entrando nesse mundo de cabeça, me jogando, e a minha família toda era contra. Meus pais eram contra, porque o padre falava do espiritismo, né? Meus pais eram contra, eu era muito rebelde. O meu ex-marido era contra, apesar da família ser espírita. Eu fui rebelde também, a autoridade dele, e fui me jogando de cabeça, até a fundação da Fraternidade Espírita Dias da Cruz, em Castres, Mato Grosso, até chegar nesse ponto. Vou falar agora sobre Eurípides, quem ele foi, quem ele é e quem é Jesus para mim. Na verdade, são dois Eurípides. Teve o Eurípides em carne e osso, que viveu em Sacramento, que foi médium, que eu estive em Sacramento, né? Porque o que ele falou para mim é mentiroso, é o pai da mentira. Mas o Eurípides de carne e osso, ele teve o Eurípides Barzanufo em Sacramento, Minas Gerais, pertinho de Uberaba. Ele foi médium, só desgraceira, o melhor amigo dele suicidou, que foi um padre. A mãe morreu louca, ele quebrou. Ele tinha uma escola, Allan Kardec quebrou. Mesmo, Allan Kardec é a mesma coisa, teve uma escola, quebrou. Quem mexe com o espiritismo, a primeira coisa que vai embora é o casamento, a segunda é as finanças, a terceira é a saúde. E assim foi comigo e assim é com todos. A não ser que Jesus resgata. Mesmo assim, irmãos, eu tenho várias sequelas ainda de receber espírito no meu corpo. Como diriam os espíritas, o chakra, eu cheguei a ter úlcera, o chakra aqui frontal foi muito usado, né? Então ele afetou a minha saúde física, emocional e até mental. Eu tenho problemas para dormir, ficou as sequelas. Mas voltando ao Eurípides. Então teve o Eurípides em carne e osso, que viveu em Sacramento, para quem não conhece, Eurípides Barzanufo, um dos primeiros espíritas e um dos primeiros médiuns do Brasil. Morreu de gripe espanhola. Eu não vou me delongar, porque basta entrar na Wikipédia aí, no Google, e olhar quem foi Eurípides Barzanufo, que você foi político, ele foi educador, o Eurípides de carne e osso. E tem um demônio que tomou a forma dele e que atende os centros espíritas, que no caso, quando eu recebi a psicografia da Comunhão Espírita em Brasília, ele falou que Ângelo agora, a partir de agora, era Eurípides, que ia começar a missão no Mato Grosso. Eu fiquei dos 25 aos 35 anos com esse mentor, com esse guia, que nada mais é, nada menos do que um demônio. Então esse segundo Eurípides agora é um demônio, que ele toma forma, ele aparece, ele fala, ele conta história, ele conta detalhes. Mesmo porque não é difícil saber detalhes da vida de Eurípides, tá na internet. E o diabo consulta, ele sabe, ele viveu, ele esteve lá com Eurípides. Eurípides na época chegava a receber Maria, mãe de Jesus. Dá para você ver o absurdo que era na época. Então eu falei que existe dois Eurípides, o que viveu de carne e osso e o demônio que toma a forma dele, porque ele era médium. Então, que se Eurípides fosse crente, o demônio jamais tomaria a forma dele, jamais. Mas como ele era médio, tinha as brechas, tinha os pactos, tinha as maldições, o demônio tomou a forma dele, e no Brasil todo e até no exterior. Ele assumiu a missão, ele falou: eu vou abrir uma filial e 6, eu quero essa cidade para mim, e vou abrir 6 filiais, uma matriz e 6 filiais. Com sopa, com caridade, com evangelho segundo o espiritismo. Eu não podia cobrar, deixar claro isso aqui, absolutamente nada. Se eu ganhasse um presente, uma corrente de ouro, aquilo ia para uma rifa, era rifado. Eu não podia aceitar presente. Isso é o espírita kardecista, não é cobrado. A Federação Espírita Brasileira não aceita, e o próprio espírita em si,
ele não aceita presente, nem dinheiro, e nem cobra nada. Eu levava uma vida muito simples, mesmo assim, esse Eurípides me levou para os Estados Unidos, eu morava numa casa confortável, eu tinha um passado alemão, mas eu não, magrinha, 40 quilos, não comia nada, eu era uma pessoa opressa, eu era uma pessoa melancólica, eu não tinha um casamento normal, meu esposo era hóspede, meu ex-marido era hóspede dentro de casa, então era tudo muito estranho, era uma vida muito invejada, mas era uma vida muito estranha, muito esquisita. Mas ela te dá poder. Eu cheguei a receber a psicografia de um piloto que morreu, Serginho. Ele escreveu o livro Eu, Cidadão de Dois Mundos. Eu cheguei a psicografar esse livro primeiro. E o Espiritismo vai te dando poder. Eu me lembro bem que o Eurípides falou assim, não, nós vamos abrir um núcleo de yoga no centro. Eu falei, yoga? Quem vai ministrar? Ele falou, você. Chamou Ramires, um outro espírito, um outro demônio. Em 3 dias eu já era mestre em yoga. E esse espírito me ensinou tudo de yoga. E eu já dava aula na yoga no centro e formei professora para continuar, porque eu não iria ficar nisso. Ele me deixou apenas para as psicografias de pessoas que já morreram. Eles aproveitam a carência, a sensibilidade, o luto de pessoas que já tiveram filhos, principalmente filho, esposo, pai, mãe, muito mãe. E eles exploram essa fragilidade com psicografias do além-túmulo, que nós sabemos que na Bíblia é chamada de necromancia e que Deus abomina. Eu vou citar aí de Deuteronômio 28, Deus abomina a necromancia, o que é a necromancia? É o contato com os mortos, que não é mortos. São espíritos enganadores que se fazem da pessoa, a mesma voz, o mesmo cheiro, conta a infância, o doce que comia, o nome da avó, enfim, detalhes que a família vai dizer, não tem como essa médium saber disso. Não tem como, são detalhes da infância, da avó. Então, assim vai enganando as pessoas, porque vai contando realmente detalhes. Como esse Serginho, por exemplo, o Eurípides saía e o demônio que derrubou o avião dele entrava. Aí contou o acidente todo, contou a última refeição dele, a última palavra que ele deu para a mãe. Enfim, é um contrato de cavalheiros. Um sai e o outro entra. Então, por que falou tudo? Porque ele estava lá na hora, gente. Ele ajudou a derrubar o avião. A mãe era espírita. Então, é muito fácil de entender as coisas hoje, que eu estou sem escamas espirituais. Mas na época, nossa, o espírito falar, psicofonia, pegar na mão da mãe, conversar com a mãe, escrever um livro com vários capítulos contando a vida dele, inclusive a vida após a morte, que é tudo mentira. O diabo é o pai da mentira, ele veio roubar, matar e destruir, nada mais. Destruir sonhos, destruir saúde, destruir finanças. Ele veio para destruir. Então a minha saúde, como falando, era muito pouca. Eu tinha 40 quilos, minha saúde era muito pouca, eu vivia com depressão. Porque na outra reencarnação você foi minha mãe. A mãe do Eurípides, de carne e osso, teve depressão, morreu louca. Porque você na outra reencarnação você foi minha mãe, você era Jerônima, você foi minha mãe, então você não quis desenvolver a mediunidade nessa agora. Quando eu saí do espiritismo, eu fui ameaçada pela presidente do centro. Todo médium que abandona a sua mediunidade, todo médium que abandona, que deixa o espiritismo, tem morte trágica. Você vai ter uma morte de acidente de carro muito trágica, ou então um câncer. Falei, bom, se Jesus estiver comigo, não vai acontecer nada disso. Isso já se passaram mais de 25 anos, irmãos. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, falando que Deus é bom e dá dom. Então eles ameaçam. Eu fui ameaçada não só pelos demônios, que eram vários. Eu estou me detendo no Eurípides, porque foi o guia do centro, o mentor, mas eu cheguei a receber 2.000 demônios num mês, em incorporação. Estou me detendo mais ele, que ele era o guia, o mentor, era potestade de uma. Quando eu estive na libertação já,
evangélica, num processo muito duro de libertação, foi que o Eurípides, demônio, se apresentou como Nosferatus. Então é um demônio vampiro, ele vampiriza as pessoas, ele tem asas de morcego, ele é preto, nada daquela roupinha branca, daquele chapeuzinho branco, nada daquilo, aquilo tudo é engano. Ele é Nosferatus, ele é espírito da morte, porque a necromancia mexe com morto, entre aspas, né? Morto que eles se fazem de morto, mas o morto mesmo já está no inferno ou no céu, enfim. Quem que foi Eurípides para mim? Me deu muito poder, me deu fama, mas eu sei o preço que eu paguei. O vazio que eu sentia, o oco, eu falava, gente, eu trabalho para Jesus, eu faço caridade, são 700 espíritas, todos com nome de santo, irmãos. São Francisco de Assis e por aí vai. No meu livro, eu detalho mais, nome por nome, atividade de cada filial, mas sempre com o nome de santo, sempre. Para quê? Para dar credibilidade, para as pessoas falarem, não, como que isso é do demônio, como que o espiritismo é do demônio, eles dão sopa, eles dão enxoval para bebê recém-nascido, eles trabalham no asilo, eles atendem os leprosos, como que é do demônio, como? Esse povo vive, minha vida era caridade, irmãos, minha vida era caridade. 80% da minha vida era caridade, os 20% era para mediunidade. Minha vida era caridade. Então, não tem como você pegar uma pessoa estudada, que morou em Brasília, que fez pós-graduação em recursos humanos, uma pessoa que viajou para os Estados Unidos, uma pessoa que, pai advogado, que tem um certo berço, como que uma pessoa dessa está trabalhando com demônio? Nunca. Ela está com guia de luz, ela está com espírito evoluído e está ajudando a cidade, porque realmente a caridade era muita. Depois eu vou falar com calma sobre esses trabalhos de caridade. Então, quem que foi Eurípides para mim? Foi um demônio que acabou com a minha vida. Simplesmente aos 35 anos, o Senhor me resgatou, teve misericórdia da minha vida, viu que eu estava no engano, viu que eu estava na ilusão, e que eu realmente queria o Jesus de Nazaré, o Jesus Deus, o Jesus Filho do Homem, Filho do Altíssimo, participante da Trindade. Eu queria o Jesus, não o Jesus dos espíritas. Um médium, Jesus foi profeta, esse Jesus eu já não queria mais. Muito demônio que eu recebia, já tinha homeopatia, já tinha acupuntura, já tinha muita coisa no centro espírita, cura. Já tinha muita coisa, o centro espírita já receitava remédios homeopáticos, né? O Eurípides, demônio, não foi da noite para o dia, foi um processo que demorou um certo tempo, muita intercessão. Eu vou falar quem intercedeu por mim, de que forma intercedeu, como que essa intercessão fez a diferença na minha vida. Uma coisa que eu acho interessante, irmão, que os espíritas não pensam, por exemplo, vamos dar um bem conhecido, Bezerra de Menezes. Se ele não é onisciente, onipresente, ele não é Deus, ele não está em todo lugar, como é que toda sexta-feira, em todo o centro espírita do Brasil e do exterior, existe a sessão de Bezerra de Menezes? Gente, mas Bezerra de Menezes, ele está em todos os centros espíritas do Brasil. Ele não é Deus, ele não é onipresente. Então tem alguma coisa errada. Se Eurípides, se Bezerra de Menezes está na comunhão espírita em Brasília, ele não pode estar em outro centro espírita. Ele é um espírito. Então, daí você vê que tem uma coisa errada. Então, a missão foi essa, foi uma potestade, um principado que veio sobre uma cidade, e a minha libertação foi um processo melindroso. Eu estava realmente apinhada de demônios, e não foi da noite para o dia. Foi um processo lento, demorado, e a retaliação é lógico que veio. A retaliação, tanto física por parte dos membros do centro espírita, como espiritual, principalmente por parte dos demônios. Destacando aí a figura de Eurípides, demônio. Ele veio com toda a fúria, com todo o sangue, que eu não ficaria vivo para contar a história. Eu falei, vamos ver quem é mais forte. Então Deus usou pequenas coisas, usou pessoas simples, Deus não é um Deus de perto, um Deus de longe, Deus é um Deus das coisas simples. Deus trabalha de uma maneira, irmãos, assim, inimaginável. Você vê como é que foi a minha libertação. Não precisou de muita coisa, não. Agora, depois
que eu aceitei Jesus, depois que eu fiz a renúncia, que eu tive que ajoelhar e fazer uma renúncia formal, depois que eu tirei os objetos, aí sim, aí veio, eu tive que começar a viver, porque eu não sabia viver. Ele que decidia tudo, o que eu ia comer, o que eu ia fazer, o que eu ia pensar, onde que eu ia, Então, depois que eu me vi livre dessa legião, eu tive que aprender do zero. Eu não mexia com dinheiro, então eu tive que aprender do zero. Eu já estava com 3 filhos, graças a Deus, os 3, sem problema com a toxoplasmose, que era alta. Os 3 nasceram perfeitos. Então eu estava com 3 filhos para criar, um casamento instruído e uma saúde frágil. E ainda com medo, porque eu não conhecia a Bíblia. Ainda com muito medo, eu não conhecia a Bíblia. Esse foi Eurípides, um resumo, o que ele fez na minha vida. Ele me destruiu. Com 35 anos, eu estava com 40 quilos e destruída, depressiva a última. E quem foi Jesus para mim? Jesus para mim é tudo. Jesus é vida, é luz. Jesus é salvação, é vida eterna, é prosperidade. Jesus é tudo para mim. Eu vivo para adorar a Deus. Ele só me pediu uma coisa: fica à minha disposição. Eu tenho ficado, irmãos. Eu tenho orado, jejuado, adorado. Eu tenho ficado à disposição de Jesus. E o que é Jesus na Bíblia? E lhe porás o nome Jesus, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, santo de Deus, cordeiro de Deus, autor da vida, Senhor Deus, todo-poderoso. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, verbo da vida, autor e consumador da fé, advogado, caminho, sol nascente, Senhor de todos, eu sou, Filho de Deus, pastor e bispo das almas, Messias, a verdade, Salvador, pedra angular, Rei dos reis, Rei, juiz, luz do mundo, aleluia, cabeça da igreja, estrela da manhã, sol da justiça, Senhor, Jesus Cristo, supremo pastor, ressurreição de vida, plena salvação, guia e o alfa e o ômega. É esse um dos folhetinhos, dos primeiros folhetinhos que eu recebi, e quando eu li, me impactou, porque eu pensei, nossa, Jesus é tudo isso, Ele é luz do mundo. Eu andava em trevas. No meu quarto tinha vela. Eu pensava, nossa, Ele é o sol da justiça. Eu ansiava por claridade, eu ansiava por uma vida melhor para mim, para meus filhos. Então esse foi um dos folhetos que eu recebi quando começou o tumulto no centro espírita. Eu vou falar desse tumulto, das brigas que teve com o meu divórcio. Então a igreja adventista onde meus filhos foram estudar, porque a escola era espírita, tirei meus filhos de lá, e a única escola cristã que tinha na cidade era uma adventista. Coloquei meus filhos lá, o pastor assumiu, me deu uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei, e dentro dessa Bíblia tinha esse folheto, e eu estava morrendo de fome por esse Deus, eu estava morrendo de sede por esse Jesus. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver no mundo de hoje, de desafio, de tribulação sem Jesus Cristo. Eu não sei como é que consegue. Eu fiquei até meus 35 anos. Realmente foi só derrota. Eu ia para os Estados Unidos, eu tinha carro importado, mas e daí? Por dentro eu era um oco, eu era vazia. Era caridosa, mas essa caridade não preenchia. Só isso, eu não era nada sem Jesus Cristo. Então, conforme Deus vai dando a guia, a gente vai continuando aí falando como que foi, como que eu aceitei Jesus, como que foi essa obra, 10 anos, foi dos 25 aos 35 anos no Mato Grosso, como foi essa obra de homeopatia, de acupuntura. Mas isso não é de espiritismo. Mas eu já estava já na alta magia, eu já estava já no satanismo, porque realmente o centro espírita kardecista não mexe com isso. Mas foram entrando espíritos que foram colocando práticas que nem dentro do espiritismo usa, que é a homeopatia e a acupuntura, que nós sabemos que tem fundo satânico.
Quero falar sobre isso depois. Eu quero falar como é que eu aceitei Jesus, eu quero falar como que foi a minha libertação problemática. Não foi fácil, foi muito difícil, foi muito sofrido, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui de pé e que Jesus Cristo é maravilhoso, autor da vida. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, com razão o sofrereis. Esse versículo aqui é fundamental para essa parte do testemunho, porque qual é o objetivo desse testemunho? O objetivo desse testemunho é, primeiro, que os kardecistas entendam que o Espiritismo não é o consolador prometido, como Allan Kardec falou, que a Bíblia é a palavra de Deus, que o kardecismo é um engano, que o kardecismo é uma mentira, que existem vários sacrifícios, vários pactos, só que os médiuns são proibidos de falar, até com o melhor amigo, com o esposo, com quem quer que seja. E para os evangélicos entenderem que evangelizar um espírita kardecista é muito difícil. Primeiro que eles abominam Umbanda, Candomblé, Quimbanda, eles abominam. Eles, mesa branca, autoespiritismo, eles abominam, eles estão mais perto da maçonaria com relação à caridade do que a Umbanda ou Candomblé. Vim falar que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Eles vão dizer, nós não somos feiticeiros. Nós não fazemos matança de animais, nós não fazemos, não vamos em cemitério, não usamos roupa branca. Então, eu quero que os irmãos entendam a profundidade e a malignidade que é o kardecismo. Eu fui no ponto mais ou menos em que eu parei. Eu já tinha passado por 2 assaltos, a mão armada, porque meu ex-marido mexia com dólar. Já tínhamos passado 2 assaltos, fiquei com um revólver na cabeça. O meu filho mais velho viu tudo, ele tinha 5 para 6 anos. Ele já tinha se afogado na piscina da escolinha. E eu pensava comigo, né, questionava comigo, cadê a proteção dos meus guias? Cadê? Tem alguma coisa errada. Fui em Brasília, na fundadora do Centro Espírita, da Comunhão Espírita, o marido com câncer na garganta, ela passando necessidade financeira. E eu pensava, gente, esse pessoal fundou a comunhão e agora estão um dos homens mais ricos de Brasília agora nessa situação. Então as coisas foram se encaminhando para mim entender que tinha alguma coisa errada com o espiritismo. Tinha alguma coisa errada com o kardecismo. E é importante notar que Chico Xavier não casou, não teve filhos, era afeminado. Eurípides, não, carne e osso, não casou, também era afeminado. E eu estava caminhando para um novo pacto. Nessa época, eu já tinha mudado para Cuiabá, tinha saído de Cáceres, estava em Cuiabá. Eu ia em Cáceres uma vez ao mês, fazia atendimento. Só com psicografia de falecidos, né? Que a gente sabe que não são falecidos. Não precisa falar de novo que são demônios se passando por pessoas mortas. Então a gente pensa assim, o que tem de errado no centro espírita? Gente, faz tanta caridade em nome de Jesus, ajuda tanta gente, não faz um mal para ninguém. Se você vir com esse assunto de os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, eles não são feiticeiros. Não adianta vir, eles não acreditam na Bíblia. Eles acreditam no Evangelho segundo o Espiritismo, eles acreditam nas psicografias de Chico Xavier. Não adianta você vir falar de inferno, eles não acreditam, de Adão e Eva eles não acreditam. Então é muito complicado, se você não tiver um revestimento do alto para evangelizar um kardecista, ele evangeliza você. Porque eles não bebem, eles não fumam, eles têm excelente testemunho.
Eles são muito caridosos. Então, se você brincar, eles te evangelizam. Então, se você tem que buscar um revestimento do alto, realmente buscar uma guia de Deus, para que você possa realmente entender. Eu vou falar depois da intercessão que houve por mim. Uma intercessão simples, demorou 10 anos, mas que teve seu efeito. Então me pergunto, há pactos no kardecismo, há sacrifícios no kardecismo? Ah, gente, o sacrifício maior é você não ter uma vida normal. Você ser casada e não poder exercer a comunhão marital. Você não poder comer o alimento que você quer. Existem vários sacrifícios. Você viver exclusivamente, eles te dão dinheiro. Para quê? Para que você possa ficar por conta deles. E os pactos? Eu fui notando, depois que eu fui para Cuiabá, eu fui me afastando. Eu ia uma vez por mês só. Eu passava as psicografias pelo fax. O fax estava no auge na época. Eu passava as psicografias pelo fax. Dava o nome da pessoa. E ele mandava... O Eurípides mandava a orientação espiritual para a pessoa. Quando era pegadinha, ou a pessoa já morreu, ou a pessoa nunca existiu, era um nome falso, ele sabia e desmascarava. Entendeu? Então, eu fui me distanciando do espiritismo. Por quê? Porque na esfera espiritual eu entendi que o próximo pacto ia ser o homossexualismo e eu teria que virar lésbica. Porque eu fui entendendo no mundo espiritual as orgias que aconteciam. E eu voltava na manhã seguinte exausta, voltava para o corpo exausta. E eu pensei, não vai demorar muito para que isso se torne realidade. Eu estou na cidade grande, eu estou em Cuiabá, ninguém me conhece, saí de uma cidade pequena, não vai demorar muito para isso ser uma realidade. Graças a Deus o Senhor me deu livramento, já ouvi oração, já vi intercessão a meu respeito, eu não virei lésbica. Que vocês podem perceber, todo pai de santo, toda mãe de santo, todo médium, eles são homossexuais. Além deles serem homossexuais, os filhos ou as filhas também se tornam homossexuais. Então é uma maldição terrível. Meus 3 filhos homens, graças a Deus, não passaram por isso, porque eu converti, eles tinham 3, 5 e 9 anos. Então, não tinham entrado na adolescência, na puberdade, e já foram logo para a escola bíblica dominical. Bíblia. Foram logo. Eu contei meu testemunho, eu contei do aborto. Nunca poupei meus filhos da realidade espiritual. Falei do mundo espiritual como ele era, nu e cru. Os meus meninos cresceram sabendo do desastre que foi o kardecismo na minha vida. Então, eu já com 35 anos... Eu já fui me afastando, fruto de oração, inclusive da Assembleia de Deus de Cáceres. Sou muito grata à Assembleia de Deus de Cáceres. Mais do que isso, eu sou grata a uma irmãzinha de 15 anos, Milena, ela foi trabalhar de babá na minha casa, porque eu tinha empregado, eu tinha babá, eu tinha segurança, seu Lídio. Ela foi trabalhar de babá na minha casa, e ela era de uma igreja muito séria, usos e costumes, não cortava o cabelo, casou virgem. Eu fui madrinha do casamento dela, ainda brinquei com ela, o pastor vai deixar uma bruxa ser sua madrinha? Ela falou, não, Jesus tem outros planos para você. E eu pensava, quais planos? Milena, eu vou morrer espírita, eu não posso mudar de sexo, não posso mudar de cidade, de marido, mas de religião eu não mudo, eu vou morrer espírita. Ela falou, não, você não entende, mas o Senhor tem outros planos para a sua vida. E eu pensava, nossa, coitadinha, tão ignorante, mas ela era tão agradável com meus filhos, era tão amorosa comigo. Eu brincava inclusive com ela, falava sério, Milena, você na outra reencarnação foi minha mãe.
o carinho que você tem por mim, mas não foi o Senhor, ela me disse. No meu livro tem um depoimento dela, Milena Campelo Campos. Foi o Senhor que mandou cuidar de você. O Senhor mandou eu ficar em guarda em sua casa. Então ela nunca teve medo, por 10 anos ela orou a meu respeito. E no momento oportuno o Senhor fez a obra. As igrejas de Cáceres também oraram, Quadrangular e outras oraram também, porque era um assinte na cidade, era uma verdadeira afronta na cidade. Aqueles espíritas que tocavam violão, camisa com foto de Jesus. Inclusive o nome Jesus, ele é citado no kardecismo. Acabei de ler um versículo aí falando que existe outro Jesus. Eu estou falando de Jesus da Bíblia e de Jesus dos kardecistas. Na sessão de desobsessão das sextas-feiras, quando os espíritos, entre aspas, demônios, se manifestavam para ser evangelizados, a presidente do centro falava: Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te ama, Jesus te perdoa. Então, o nome Jesus é citado, recebe em nome de Jesus uma cesta básica, um remédio homeopático, recebe em nome de Jesus. Qual Jesus? Não é o Jesus da Bíblia. Podem ter certeza disso. Então, esse testemunho é uma forma de colocar uma luz no terreno pantanoso que é o kardecismo. Você, para evangelizar um espírita, você tem que ter sua vida no altar, como essa moça tinha. Você tem que jejuar, você tem que consagrar, santificar e buscar de Deus as ferramentas para você evangelizar um espírita, porque não é brinquedo. Os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz. Pode ter certeza que isso funciona no kardecismo. Então, se você for de qualquer jeito, não mexe com o kardecista não, irmão. Fica quieto no seu canto. Se você tiver com a vida bagunçada, não mexe com o kardecista não. Porque ali tem legiões, tem potestades que vão entrar em batalha na sua vida e você não vai dar conta. Realmente não vai dar conta. Então eu tive a intercessão dela, da mãe dela, e toda a igreja que ela ia, que ela viajava para São Paulo, ela pedia oração, colocava meu nome pedia oração, colocava meu nome no caderno de oração. E assim eu tive muito livramento de acidente de carro, eu tive livramento desses assaltos, de não ter sido estuprada, livramento de meu filho não ter morrido, ou ter sequelas no afogamento. Eu tive vários livramentos. Se eu for contar aqui, eu fico o tempo todo. Inclusive, a gente vê, né? Aquela moça que saiu de Brasília. Eu tive Brasília aos meus pés, irmãos. Eu tive a Polícia Federal, eu dava curso com a Megaflops. Eu era brilhante, mas não era eu. As pessoas perguntam assim: nossa, depois que você virou crente, você parece que sofreu uma lavagem cerebral, você parece que, em outras palavras, emburreceu. Mas não é não, irmãos, eu sou essa aqui mesmo, aquela que não era eu. Aquela lá não era eu sou essa daqui. Eu sou essa pessoa simples, serva de Deus, eu sou essa. Burrinha, eu não sou aquela pessoa sabichona, que dominava as plateias, que dominava auditórios, à base da hipnose, programação neurolinguística e etc, etc. Então, o testemunho, eu quero falar da viagem astral, quero falar dos chakras, quero falar das curas, porque eu vi, irmãos, com os meus, porque as psicografias eram tão rápidas que tinha uma pessoa só para passar a página, o papel, né? Só para passar o papel. Tinha a foto Kirlian, que era a foto da aura. Então você tirava a foto antes e a foto depois do tratamento espiritual. Então, pode pesquisar foto Kirlian. Daí no Google, você vai, não vou delongar muito, você vai entender. Então eles tiravam a foto antes da aura, fazia o tratamento espiritual e tirava uma foto depois da aura. Então tinha diferença. Porque, é claro,
o inimigo tira de um local e coloca na outra. Foi o que eu vi um câncer ser tirado de um local, do intestino, e ser colocado na cabeça. Eu vi. E eu fiquei muito perturbada com aquilo, porque eu falei, então não é cura, eles ficam tirando de lugar. Olha, o ator Gianecchini disse que foi curado de câncer lá em Abadiânia, agora é homossexual. Então, eles te dão uma banana para tomar o cacho. Não fica pensando que o demônio vai dar nada para ninguém. Eles odeiam a raça humana, eles odeiam a criação divina. Então, eles querem, inclusive, perverter. Eles queriam me fazer uma lésbica. Eu entendi e assustei. E não podia falar com ninguém, porque existia um pacto absoluto que eu não podia comentar com ninguém. Eu entendi que na esfera espiritual, primeiro na esfera espiritual, depois ia reverberar no mundo material aqui, físico. Eu entendi o que ele estava querendo de mim, e eu fui me afastando. Eu fui envolvendo na educação dos meus filhos, ginástica olímpica, natação. Eu amei ser mãe, amo ser mãe, amei amamentar. Então eu fui me dedicando à maternidade, eu fui me afastando do espiritismo, eu fui tomando asco desse guia, eu fui tomando nojo, eu diminuí a caridade, eu fui dedicando mais atenção aos meus filhos, porque o casamento já tinha acabado. Eu não sabia das amantes, mas ele falava que tinha problema de pressão alta, problema de colesterol, mas estava no olho do cego que tinha algum problema, né, irmãos? Um casal que não vive maritalmente está no olho do cego. Quando eu me separei, havia 3 anos, meu filho menor tinha 3 anos, havia 3 anos que não havia nenhum tipo de contato sexual. Então, 3 anos um casal nem dormia mais na mesma cama, ele dormia na sala de televisão. Um marido que era hóspede dentro de casa, estava no olho do cego que ele dava seus pulos, dava seu jeito, né? E eu não culpo, porque eu não era uma pessoa normal, eu era uma pessoa paranormal, eu era uma pessoa fora da realidade. E ele buscou uma pessoa normal. Então, quando o casamento acabou o centro espírita também, porque eu pensei, bom, se eu não tenho uma família, se os guias não podem me proteger, eu faço tudo que eles me pedem. Tudo, rigorosamente, até mais um pouco, eu até exagero. Se eles não podem cuidar da minha família, se eles não podem cuidar da minha saúde, mas na outra reencarnação, é sempre a desculpa. Eu fui desgostando daquilo ali, fui me afastando, as orações foram surtindo efeito, e foram várias, inclusive anônimas, pessoas que eu não conheço oraram por mim. Foi muita oração, e eu fui me afastando, porque eu vi que realmente o meu fim ali, o próximo pacto ia ser o lesbianismo, que não ia ter jeito, era o que ele estava armando para mim já no mundo espiritual. O próximo passo ia ser na esfera carnal aqui da terra. Eu chegava exausta e eu pensava, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. Eu não quero isso para mim. E eu fui me afastando. E aí ninguém pregou para mim. Eu era a bruxa da cidade. Eu era ninguém. Uma cidade com várias igrejas evangélicas. Nunca teve um crente para chegar para mim e falar, Jesus te ama. Mesmo porque eu ia falar, sim, eu sei disso. Não adianta falar Jesus te ama para kardecista, porque ele vai falar, sim, eu sei disso. Mas eu nunca tive mas eu tive oração, eu tive intercessão, eu tive jejum, eu tive muita gente que pagou o seu preço. A nível de igreja, porque era igrejas lutando contra a potestade, principado de centro espírita, de 7, né? Porque era 6, minha casa, mais 1, 7. Minha casa já tinha se tornado também, uma vez por mês, já tinha se tornado um centro espírita. Minha casa em Cáceres já tinha se tornado centro espírita. Então, aquilo vai dando um vazio, vai dando um oco. E a depressão, eu tentei o suicídio
3 vezes, me jogando debaixo de um carro, tomando remédio excessivo e com a arma do meu ex-marido. Eu tentei, botei na cabeça e apertei e não saiu. Tive livramentos demais. Irmãos, a quantidade de livramento que eu tive foi uma coisa absurda, não dá para contar aqui. A quantidade de livramento que eu tive. Então eu queria suicidar, eu não queria viver mais, mas pensava em meus filhos, com quem vai ficar meus filhos, quem vai proteger meus filhos, porque esses guias, eles exigem muito e oferecem pouco. Eu faço desde a minha infância tudo o que eles pedem, tudo. E o retorno é muito pouco ou nada. Ah, você teve dinheiro, você teve riqueza, eles enriqueceram o seu ex-marido, você viajou para fora, você... Ah, mas não vale. Você não tem a coisa mais importante do mundo que se chama paz. Você não tem paz. Na minha casa, meus filhos viam olhos vermelhos nos corredores, nas mangueiras, à noite, quando apagava as luzes, os olhos vermelhos nas mangueiras. Eu cheguei a ter uma coruja. Então, você não tem paz, 1 minuto sequer da vida. Você não tem paz material e não tem paz espiritual. O material que eu falo não é dinheiro. Dinheiro eles dão. Você não preocupa não, que se você quiser dinheiro, eles dão. Eu falo material no sentido de não conseguir dormir, do suicídio ser uma presença constante, de você se sentir uma pessoa desajustada, de você não conseguir ter um casamento equilibrado, enfim. A maioria dos espíritas não são médiuns, ou no máximo eles aplicam passe, eles fluidificam uma água, mas quando você é responsável por um centro espírita com filiais, você está em outro nível, um nível diabólico, satânico, um nível, a maçonaria já nos ajudava com a caridade já, a gente já estava com outras parcerias e tudo. Então, esse testemunho é para abrir os olhos dos crentes de que não é de qualquer jeito que você evangeliza um kardecista. E abrir os olhos dos kardecistas, que não é como vocês estão pensando. Ah, mas Eurípides não é nada disso, devia ser um espírito obsessor que entrou em você. Não, era ele mesmo. Era ele. Ele me treinou desde a minha infância. Era ele. Era ele. Sempre foi ele. Quando eu saí do centro, você está obsidiada. Não tô obsidiada, não. Jesus teve misericórdia da minha vida. Então, é importante colocar essas questões. Não existe sacrifício de animais, porque você é o próprio sacrifício. Sua vida é uma vida de sacrifício, de renúncia. Você se apaga, você não tem autoestima, você se sente um lixo. Essa que é a verdade, você se sente um lixo. Um lixo. E os pactos são feitos constantemente. Cada filho que nascia, aquele filho era prometido para o mundo espiritual. Glória a Jesus, que com 3, 5 e 9 anos o Senhor me retirou, e os meus filhos foram para a igreja evangélica, foram os 3 batizados, e saíram dessa malignidade que é o kardecismo. Eu evangelizo o kardecista, nossa, é cada resposta. Eu oro por kardecista, é cada preço. Eu jejuo por kardecista, misericórdia. É muito pesado mesmo. Eu ainda quero falar de Deuteronômio 28, que são as maldições. Moisés deixou claro quais seriam as maldições daqueles que têm ídolos. Ah, mas kardecista não tem estátua. Não tem, realmente não tem imagem. O kardecista não é igual a Umbanda, Candomblé, que usa imagem. Não tem imagem. Ao contrário, eles têm foto de Jesus e foto de Maria. Ao contrário, eles não têm imagem. Mas eu ganhei da minha mãe uma imagem, tinha uma imagem no meu quarto, eu ficava sempre com a vela acesa, para ver se eu tinha um pouco de proteção depois dos assaltos. Mas nunca tive. O livramento foi de Deus mesmo,
que se compadeceu da minha alma e teve misericórdia de mim. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Colossenses 2, 8 e 9. Bom, irmãos, eu anotei alguns tópicos, porque o nosso testemunho está indo do meio para o fim, e eu não quero deixar passar nada, nem para os kardecistas e nem para os evangélicos que pretendem evangelizar. Conhecer mais um pouco o kardecismo. Uma coisa que me intrigou muito, irmãos, foi a questão da psicografia para crente. Por exemplo, a pessoa chegava lá no centro e colocava que não era chamado centro, era a Fraternidade Espírita. Colocava o nome lá e essa pessoa, cidade pequena, essa pessoa era evangélica. A pessoa estava passando uma luta, uma dificuldade, uma tribulação e um parente espírita colocava o nome dela no caderno para ter psicografia. E Eurípides sempre falava, não, a gente não mexe com esse povo, eles não mexer com a gente. E eu questionava, mas eles não gostaram de espírita? Tudo bem, mas os espíritas não gostarem de evangélicos? Mas cadê Jesus? Cadê o amor? Não mexemos. Prepitoriamente ele me descartava. E isso ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Por que não mexe com crente? Depois tive outra experiência também. Isso tudo Deus, irmãos. Isso tudo foi um processo. Deus foi o castelinho de areia. Deus foi destruindo assim aos poucos. Aos poucos. Douta feita, eu estava em Cuiabá e Milena, minha intercessora, né, a babá dos meus filhos, tinha tido o primeiro filho em Cáceres. E eu pensei comigo, ela me ajudou tanto com meus 3 filhos, e eu agora estou longe, vou fazer uma visita. Saí do corpo e fui até a casa dela. Não consegui entrar. Tochas de fogo, de queimar, irmãos. Se eu tentasse me aproximar mais, de queimar. Falei, nossa, eu entro em igreja católica, eu entro em tudo que é lugar, não consigo entrar na casa de Milena. Estranho. Que fogo é esse? Estranho. Voltei para casa também. Voltei para o corpo, voltei pensativa. Por que eu não conseguia entrar na casa de uma evangélica, de uma crente temente a Deus, que não tinha brecha? Então tudo isso foi ficando nos escaninhos da alma. E no momento oportuno, Deus trouxe tudo à tona. A gota d'água foi o divórcio, irmãos. A gota d'água foi o divórcio. Realmente, eu tinha uma família destruída. Meu esposo tinha várias amantes. Também houve brigas no centro espírita por causa do meu relacionamento com Jesus Inhane. Ele falou comigo. Ele era o braço direito da caridade. Que havia o braço espiritual, que era eu. E o braço material da caridade, da ação social, que era ele. Ele falou comigo, Janice, eu não vejo, eu não sou médium, eu não ouço nada, eu não psicografo. Você até está falando que é demônio. Eu só sou obrigada a acreditar no que você está falando, porque com que objetivo, o que você ganha? Ao contrário, você perde sua credibilidade na cidade, você passa de louca. Você dizer agora que é demônio, que não é anjo de luz. O que você ganha com isso? Ter um centro espírita todo contra você? Só ele ficou do meu lado, irmãos. Só ele ficou do meu lado. E eu tive muita retaliação, irmão. Foi pneumonia, foi fibromialgia. O meu ex-marido quebrou, porque tudo foi dado pelo diabo, uma empresa de exportação, mais exportação para Bolívia e mais
um shopping na Zona Franca de São Matias, tudo quebrou. Então eu fiquei com 3 crianças, sem pensão, de R$6.000 por mês para me gastar à vontade. Eu fiquei com R$600 por mês para me sustentar com meus 3 filhos. Então, a minha libertação foi um processo, irmãos, tremendamente longo. Era muita vaidade, era muito orgulho. A minha libertação durou 15 anos. 15 anos. Porque o guia saiu, mas a ralé miúda ficou ali. A ralé miúda ficou jogando seta e nas finanças e na saúde, na família. Minha família toda se levantou contra mim, inclusive meus pais, não aceitavam. Enquanto eu não fui selado, enquanto eu não recebi o batismo com o Espírito Santo no dia 11 de maio de 2011, enquanto eu não fui selada com a promessa, eu não tive sossego. Então eu tenho 25 anos de crente, 15 eu passei em libertação. E eu procurei, irmãos, eu procurei. Eu não gosto que fala da Igreja Universal, porque me ajudou muito 1 ano e meio. O grosso, vamos dizer assim, saiu na Universal. Eu sou muito grata à Igreja Universal. Funcionava de 7 às 10 da noite, de 7 da manhã às 10 da noite. E eu ia para lá, e as irmãs me atendiam muito bem, os pastores oravam. E eu nunca manifestei, irmãos, nunca manifestei. Eu queria manifestar para ver se aquilo acabava, mas nunca manifestei. Eu busquei também a libertação na Igreja Batista com mapeamento espiritual, fiz um mapeamento todo espiritual, quebra de maldição. Irmãos, eu procurei, como a corça anseia pelas águas, eu ansiava pela minha libertação. E o mais interessante, irmãos, é que eu não tinha cara de crente. Eu tenho uma tatuagem nos olhos, que chama maquiagem definitiva, né? Cabelo muito louro, luzes no cabelo, muita maquiagem, muito esmalte, muito brinco. Então, quando eu entrava na igreja evangélica, a primeira coisa que faziam para mim era um apelo. Se eu queria aceitar Jesus, eu pensava, oh meu Deus, eu já sou crente há X anos, há 5 anos, 8 anos, 10 anos, e ainda fazem apelo para mim. Eu não tenho cara de crente. E o Espírito Santo foi trabalhando, irmão. Tirou a pintura do cabelo. Foi trabalhando pela tintura forte no cabelo. Depois foi para maquiagem, depois foi para os esmaltes. E as vestes. Eu fui aos poucos, irmão. Muita enfermidade, porque, como eu falei, né, eu fiquei enferma, muito enferma, com 3 filhos para sustentar, ainda não havia casado. E a minha família, irmãos, nem crente, desses 25 anos de evangélica, 2 aceitaram Jesus, que eu orei. Uma irmã e uma sobrinha, porque ambas estavam no fundo do poço, mas o restante que tem dinheiro, não quer esse Jesus, eles não querem, eles querem dinheiro. Na minha família, 2 pessoas aceitaram Jesus em 25 anos de oração. Os 15 primeiros anos eu tive que dedicar a mim e aos meus filhos, porque a guerra era constante. Se eu for falar da guerra da libertação desses 15 anos, dá outro livro. Do Senhor é a guerra. Porque foi uma guerra tremenda nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família, em todas as áreas, irmãos. Retaliação. Quando eu ia na igreja, eu entrava e o Nosferatus, que era o Ângelo, que era o Eurípides, ficava em cima do teto da igreja voando. Aquele demônio de asas, de morcego, ficava em cima da igreja, tentando me ameaçar, voando de forma hipnótica. Mas eu nunca manifestei. Então, eu fui estudar a Bíblia, eu fiz básico em teologia, eu fiz médio em teologia, eu fiz bacharel em teologia, eu fiz psicologia pastoral, porque eu já era pedagoga, fiz capelania,
fiz missiologia, fui estudando a Bíblia, lia a Bíblia, orava, fazia vigília, ia no monte. Irmãos, com toda essa agonia levou 15 anos. 15 anos. Eu me libertei dia 8 de maio de 2011, o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu fui selada com a promessa. Isso tem 10 anos. Isso tem 10 anos. Então, hoje eu tenho 80 quilos, na época eu tinha 40 quilos. Na época, né, que eu aceitei Jesus, eu tinha 40 quilos. O importante, irmãos, é que ninguém me evangelizou. Ninguém. Eu fui vendo os cânceres se trocar de lugar. Eu fui vendo ele não queria atender evangélico. Eu sendo assaltada. Eu sendo atacada, e ele me prometia proteção total. Cadê a proteção? Cadê a proteção total que ele me prometia? Eu fui vendo que era tudo mentira. E eu comprei, coisa simples, irmãos. Eu comprei na banca de revista, uma revistinha escrita assim, salmos para todos os dias. Eu comecei a ler, eu era espírita ainda, eu comecei a ler um salmo por dia. Eu tinha uma locadora de vídeo. Então eu ia para lá e comecei a ler um salmo por dia. E aquilo fez uma diferença. Você vê, uma revistinha de salmo comprada numa banca, irmãos. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Foi abrindo meu entendimento. E aí eu falei, não, eu não quero ser mais espírita. Meu casamento acabou, eu não tenho família. Eu tenho 3 filhos para me criar, para me sustentar. Não tenho mais dinheiro. Não vou ter pensão, não tenho saúde para trabalhar, não sei como é que vai ser, eu não quero mais. E realmente entreguei o cargo, houve contenda, houve ameaça, que eu ia ficar louca, que eu ia ter um acidente, que todo médium que abandona a missão, a mediunidade, ou morre louco, ou morre ou suicida, ou tem um acidente de carro, como foi com vários do Dr. Fritz, né? Mas eu não queria mais, eu realmente não queria mais. Foi quando chegou um missionário, Nilberto, de Montes Claros. Ele chegou no Mato Grosso, a família era do Mato Grosso. Ele chegou, bateu na porta. Estava eu e seu Jesus, não era irmão ainda, que ele foi para Quadrangular. Era seu Jesus, não era irmão Jesus ainda. Nós dois lá, sem saber o que fazer, e ele chegou e falou, eu fiquei sabendo que houve um problema aí no centro espírita, que você não quer mais ser médico. Eu falei, meu casamento acabou, minha saúde acabou, e eu vou cuidar, vou criar meus 3 filhos. Ele falou, você se importa de fazer uma renúncia? Importantíssimo. Então esse missionário chegou, ele estava fazendo um curso de missões interno em Montes Claros. Eu falei, nossa, que coincidência, você é de Montes Claros? Ele falou, não, eu sou aqui do Mato Grosso, mas minha família é de maçonaria. Contou o testemunho dele, me impactou muito, não dá para comentar aqui, agora é muito longo. E ele falou, é preciso fazer uma renúncia. Você está disposto a renunciar? Você quer realmente sair do espiritismo e aceitar Jesus? Eu falei, quero. É o que eu mais quero da vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. É desde criança. Eu não tenho uma vida normal. Eu não sou uma pessoa normal. Eu não quero mais isso para mim. Ele falou, perfeito. Me fez ajoelhar. Eu e seu Jesus ajoelhamos. E ele pediu para me repetir em voz alta. Foi uma renúncia longa, irmão, de uns 10, 15 minutos. Eu fui renunciando dons, capacidades, tudo que o inimigo tinha me dado, todo privilégio, principalmente dons malignos, dom de cura, porque a fama do centro espírita era muito grande com relação à cura. Todos os dons, todas as capacidades sobrenaturais, paranormais. E ele foi falando e eu fui meio sem entender ainda, mas eu fiz aquilo de coração. Eu fechei os olhos, eu fui repetindo de coração
tudo que ele falava, eu fui repetindo, eu fui renunciando. Quando acabou a renúncia, ele fez o apelo, eu aceitei Jesus de coração também. Eu falei, eu quero o Jesus dos crentes, porque o Jesus que eu conheço, o Jesus kardecista, até agora não fez nada por mim. Eu quero o Jesus dos crentes. E então que ele me acompanhou, quando eu voltei para Montes Claros, ele me acompanhou, me indicou a Igreja Batista, eu fiz um mapeamento espiritual e ele falou comigo depois da renúncia. Você vai passar uma grande perseguição. Ele entregou uma profecia que realmente se cumpriu, mas eu não achei que era tanto, irmãos. Eu não achei que a profecia ia durar 15 anos. Você vai perder tudo. E foram 15 anos tenebrosos, irmão. De eu não ter um minuto de sossego. Eu com saúde zero, 3 filhos para criar, voltei para Minas Gerais. Os meus pais me receberam a contragosto, porque cidade pequena de Minas Gerais, então família tradicional, toda católica. Chega uma filha evangélica, chega uma filha crente. E acima de tudo pobre, além de tudo pobre. Que eu tinha perdido tudo, o ex-marido quebrou, eu tinha perdido tudo, nem pensão alimentícia eu tinha. Então, a profecia que ele falou comigo, você vai ter que ter muita perseverança, muita paciência, esperar muito, descansar em Deus, para Deus vir com vento suave, porque é uma nuvem de demônio. Você mexeu com o principado de uma cidade, e hoje uma potestade está se levantando contra você. E palavra por palavra, o que ele falou se cumpriu. Foram 15 anos de libertação. Nesse meio tempo, eu escrevi o livro, ainda na Igreja Batista. Eu escrevi o livro. E eu ainda quero contar para vocês, irmão, o meu encontro com Jesus. Jesus apareceu para mim. Depois que eu fiz essa renúncia, depois que eu aceitei Jesus, que eu queimei tudo. Irmãos, dos 15 aos 35 anos, eu li cerca de 5.000 a 8.000 livros. Eu dava os livros, depois eu doei para a biblioteca do centro, eu já não tinha onde guardar mais, irmãos. Livros de Nova Era, de Allan Kardec, de Chico Xavier, de tudo que vocês puderem imaginar, de ocultismo. Eram tantos livros que eu passei a doar. Você quer ler? Toma para você. Você quer ler? Toma para você. Eu comecei a doar os livros. E de último foi aberta uma biblioteca no Centro Espírita para emprestar livros para quem não tinha condições de comprar. E eu doei também. Mas o que eu tinha em casa, irmãos, o que eu tinha incenso, o que eu tinha em casa, eu queimei tudo, eu me desfiz, até as roupas que eu usei dentro do Centro Espírita eu me desfiz. Eu queimei tudo foi jogado no rio, porque eu não podia ficar com aquilo, era um ponto de contato, que as pessoas não entendem o ponto de contato. O inimigo tem legalidade para entrar ali, porque é dele, ele que deu, é dele. Então eu não podia ter ponto de contato. Então eu me desfiz com muita alegria desse peso, um peso que saiu da minha vida. Então eu comecei devagar a nova vida. Comprei um Del Rey velho, usado, um Del Reyzinho velho. Coloquei meus filhos em escola pública, sempre foram em escola particular, foram para a escola pública. E eu comecei a dar aula no Senac, porque eu era pedagoga, né? Eu comecei a dar aula no Senac de Montes Claros. E fazendo quantas e quantas vezes eu tive que parar a aula, ir no banheiro clamar o sangue de Jesus. Porque tinham, por exemplo,
Tinha, por exemplo, na chamada, 30 alunos. E dentro da sala tinha 34 sentados. Tinham 4 espíritos sentados, me ameaçando, me xingando, tentando me desconcentrar do que eu estava falando, de eu ter que clamar o sangue de Jesus, ir no banheiro, ajoelhar, fazer uma oração, passar uma tarefa para os alunos ali rapidamente, uma discussão em grupo, uma redação, ir para o banheiro e ter que ajoelhar e ter que clamar e ter que pedir socorro ao Todo-Poderoso. Então, se eu for falar da libertação, irmãos, dá outro livro. Foi um processo realmente bem complicado, bem longo, bem complicado. Eu passei, para resumir a libertação, eu passei na seringa, irmãos. Eu passei na seringa. Devagarzinho assim na seringa, devagarzinho na seringa. Eu passei na seringa, pela seringa. Então, para a glória de Deus, tem 10 anos que eu fui. Hoje eu tenho 80 quilos. Eu era vampirizada por demônios. Hoje eu tenho 80 quilos. Eu estou casada, meus filhos já estão criados. Eu tenho um lar de paz. Mas a minha vida é muito simples, irmãos. Para quem morava em mansão, para quem tinha carro importado, hoje eu moro num chalé de dois quartos, eu moro numa casa muito simples, um gato e um cachorro, mas a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou numa igreja séria, que é a congregação, estou numa igreja muito séria, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque cuidou dos meus filhos, me deu livramento. Nesses 15 anos, o inimigo nunca tocou num fio de cabelo meu. Eles falaram que ia me matar, que falaram horrores. Nunca constou aqui viva para contar o testemunho. Me ameaçaram. Mas eu estou aqui viva para contar o testemunho. Que Deus é dom e dá dom. Continuo, né, irmãos? Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. A minha vida é no altar do Senhor. Eu não posso, minha vida de oração é de jejum. Eu não posso me desviar, eu não posso ficar com a mente desocupada, meu pensamento é levado cativo até Cristo, porque o inimigo não me deixa em sossego. O inimigo ainda me vigia, ainda existe uma escala para me perseguir, mas eu estou firme no Senhor. São 25 anos de caminhada, são 10 anos, Deus me deu vários dons, discernimento de espírito, interpretação de línguas, dom de curar. Deus me deu vários dons, mais de 15 dons Deus me deu. Dom de visitar, dom de diácono, diaconisa, atender os pobres. Deus tem me dado vários dons nesses 10 anos em que eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu sou uma pessoa hoje alegre, cheia de vida. Eu sou uma pessoa hoje muito feliz, muito realizada. Eu amo meu Senhor, meu Salvador Jesus Cristo, que me na cruz. Eu não vivo de ilusão, eu não vivo de mentira, eu vivo a palavra de Deus. A minha vida é ler a Bíblia, a minha vida é orar, a minha vida é ficar à disposição de Deus, do Senhor. Já aposentei para a glória de Deus, então hoje eu ajudo meu esposo, mas o meu tempo todo é à disposição do Senhor. Eu vou voltar no próximo bloco falando sobre o meu encontro com Jesus e a promessa de Isaías 54 que eu ouvi no meu batismo. Eu tenho que realmente comentar essa promessa de Isaías 54, porque foi ela que me firmou, eu firmei na palavra. Eu falei, Senhor, quando o Senhor me batizou, quando eu batizei, o Senhor me batizou, eu recebi uma palavra de Isaías 54. E essa palavra não volta vazia, o Senhor não é homem para que minta.
Então eu me firmei nessa palavra, e nessa palavra eu estou até hoje. Deus tem cuidado de mim, dos meus, Deus tem me guardado, Deus tem me dado sabedoria do alto, Deus tem me dado discernimento, livramento, todos os dias. Eu já havia aceitado como Senhor e Salvador da minha vida, já havia feito uma renúncia, mas eu estava perdida. Eu fui para Brasília, eu fui para Cássia, eu fui para São Matias, eu fui para Cuiabá. Um espírito de giramundo começou a tomar conta da minha vida, me deixando envergonhada e confundida. E os meus filhos sofrendo, claro. Então, uma noite, no meu apartamento em Cuiabá, eu sentei numa cadeira estática e naquela noite de grande agonia eu me postei no chão, eu chorei sem parar, de meia-noite até as 3 horas da manhã. Parecia que eu ia derreter em lágrimas. Chamei por Jesus Cristo. Implorei que Deus me assistisse. Pedi perdão se havia errado ou desagradado a Deus. Eram muitas as escamas espirituais ainda. Poderia até morrer, mas antes queria ter a certeza de que Jesus poderia se mostrar a mim. Porque somente o mal se materializava a qualquer momento. Neste momento, travou-se um confronto. Fui jogada na parede de meu apartamento com força tal que quase desmaiei. Mãos fortes apertaram meu pescoço, murros em meu estômago provocaram vômitos. A voz era ameaçadora, como ousa chamar outro, traidora, você me pertence. De repente, gritos, assobios e uivos encheram todo o apartamento. Seria alucinação? Olhei para o relógio, eram 5 horas da manhã, e o socorro de Deus não viria. Senti minhas forças esgotarem, pois a luta parecia física. Um cheiro podre invadiu todo o apartamento e gotas de suor começaram a pingar de minha testa. Aleluia. Sentia meus pulsos pressionados por garras. Senti que iria morrer. Pensei meus filhos acordando e encontrando a mãe morta no chão da sala. Renovei minhas esperanças, precisava viver. Consegui me soltar e refugiei-me no meu quarto. O apartamento parecia rodar e sem forças para nada. Pensei em telefonar para o porteiro. O que ele iria pensar? Que estava drogada, louca? Eu estava sozinha naquele lugar, sendo atacada por uma força invisível. Sentei-me em uma cadeira e fiquei estática novamente. Quando teria uma vida normal? Pensei. Quando deixaria de ver o outro mundo e os espíritos? Levantei minhas mãos, ajoelhei e disse: Jesus, preciso de seu socorro, salva-me por misericórdia, te entrego definitivamente a minha vida. Se há algo que impede, retire, Senhor, por caridade. Estava tremendo e sentia que minha pressão arterial estava baixando rapidamente. Encostei-me e fechei os olhos, uma paz invadiu todo o ambiente. O que seria aquilo? Já estava amanhecendo. Que sol aquele que vinha em minha direção? Que luz aquela que vinha me aquecendo? Estava com os cabelos desalinhados pela luta de 3 horas. Uma brisa tocou meus cabelos e todo o ambiente foi se renovando. O medo, o terror, as ameaças, as vozes, os risos sarcásticos, sim, muita gargalhada. Tudo cedeu espaço a um silêncio que entrava dentro do meu ser, me preenchia, aleluia. Ainda busquei aqueles olhos vermelhos e aquelas garras, mas haviam desaparecido. Uma mão tocou-me humilde e serena e disse: e eu te recebo. Tudo se fará novo em sua vida. Prepare-se para a nova vida com plena liberdade e alegria. Você não é mais escrava. Olhei pela janela. Um bando de espíritos eram dissipados por guerreiros com espadas. Seriam anjos verdadeiros.
Tudo parecia irreal, que pareciam cenas de um filme de ficção científica ou de guerra. Adormeci ali mesmo. Às 7 da manhã liguei para meus pais em Minas Gerais e disse-lhes: ajudem-me a sair daqui. Preciso recomeçar a vida em outro lugar, tratar de minha saúde. Meu pai perguntou-me o que quer. Respondi-me resoluta: busque-me rapidamente. Foi assim o meu encontro com Jesus, esse sol da justiça, que preencheu todo o meu ser. A partir daquele momento, eu senti que eu era amada, que eu era cuidada, que eu era protegida, que eu tinha um Senhor, um Salvador. E aquilo me deu forças para voltar para Minas Gerais e começar uma vida simples, sem saber direito como, sem saúde, 40 quilos, sem emprego, sem renda, sem casa própria. Mas eu criei que Ele falou que eu não era mais escrava, que Ele ia cuidar de mim. Então eu tentei resumir o encontro que eu tive com Jesus. É muito difícil, as palavras não conseguem preencher esse encontro que marcou a minha vida. Foi o primeiro encontro de 2 que eu tive. Mas esse primeiro foi numa hora crítica, numa hora excepcional, numa hora muito problemática da minha vida. O suicídio passava pela minha cabeça. O que me segurou realmente foram meus filhos. Eu amo meus filhos. Então eu acabo de fazer esse resumo e eu gostaria, como eu prometi, de colocar a palavra, são poucos versículos, a palavra que veio quando eu já estava em Montes Claros. Eu estava na casa dos meus pais, então quando eles saíam para fazer caminhada, eu ligava a R.R. Soares e ficava ouvindo a pregação. E eu senti que teria que buscar uma igreja evangélica o mais rápido possível. Mas como eles eram contra, não poderia sair à noite, eu ia dizer que eu ia para onde. E aí comecei a frequentar a R.R. Soares, Igreja da Graça, porque tinha 10 horas da manhã, eu levava meus filhos para a escola e ia para a igreja, ficava lá até 11h30, tinha culto, eles me ungiram e fui ajudada em todas as denominações que eu frequentei. Eu não tenho do que reclamar, fui ajudada em todas, cada uma do seu jeito, cada uma do seu modo. Então, nesse batismo, houve a palavra de Isaías 54, o Senhor me deu essa palavra, de que o Senhor seria o meu esposo, e que Ele teria complacência de mim, se compadeceria de mim, seria o meu Redentor. E fez muitas promessas quando acabou de ler. Continuou a profecia sobre os meus filhos, que eles seriam prósperos, material e espiritual. E isso tem acontecido. Então eu só tenho que agradecer. Eu que era uma bruxa, uma feiticeira, hoje eu estou amparada nos braços do Senhor. Estou segura, cuidada, amada, protegida. Se você é cadecista, está ouvindo esse testemunho, reveja sua vida. Saia da ilusão, saia do engano. Volte-se para a simplicidade que há em Cristo. Porque viver com Jesus é muito simples, não tem complicação. É muito simples viver com Jesus. Jesus é das coisas perto, das coisas longe, das coisas grandes, das coisas pequenas. Eu tenho vivido cada dia um dia, tenho colhido muita bênção da mão de Deus. E
Busco a vida eterna, porque tudo aqui é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que eu busco é a vida eterna com Jesus Cristo, meu Senhor. Eu busco, tenho o ministério de intercessão e de capelã. Busco interceder pelas almas cativas, porque realmente sem intercessão, quando eu batizei, que eu liguei para Milena, minha intercessora, falei, ô Milena, a paz do Senhor. Ela falou, amém. Queria te dar notícia que eu batizei, eu agora sou crente. Ela chorou. Ela chorou porque ela nunca me doutrinou, ela nunca me evangelizou. Ela teve um papel silencioso na minha vida, de oração, de intercessão, mas ela nunca peitou o demônio. Ela seguiu a guia de Deus. Quando eu ligava o incenso, ela falava, você se importa de eu desligar? Me dá alergia. Quando eu colocava música New Age, de Nova Era, ela falava, você se importa de eu cantar um hino? Então ela foi me levando assim devagar, ela não foi peitando mesmo porque era complicado, ali era muita potestade, era muito demônio. Ela foi me levando com jeitinho, conforme Deus foi dando a guia para ela. Por isso que eu falo, tem que ter a guia de Deus. Ela cantava um hino, ela cuidava dos meus filhos, ela cuidava de mim, tinha muito carinho, muito amor, muito respeito. E até hoje eu oro pela vida dela, eu agradeço a Deus por ter colocado Milena no meu caminho, porque foi ali que começou, irmãos, foi ali que começou o cativeiro ser revirado, o charco de lodo começar a sair da minha vida. Demorou 10 anos. Então, ao total, irmãos, eu fiquei 10 anos como médium kardecista do guia Eurípides Barzanufo e fiquei mais 15 na libertação. Eu creio, irmãos, que a minha libertação demorou muito por causa da minha rebelião. Eu era uma pessoa muito fundada na justiça própria. Esse negócio de fazer caridade deixa você muito com seu orgulho, com seu ego. Esse negócio de você fazer caridade, eu fiquei muito presa à justiça própria. Eu não me entreguei. Eu estava acostumada a tudo vir muito rápido. Tudo que eu queria, o inimigo, o demônio me dava muito rápido. Tudo que eu queria. E com Deus as coisas não são assim, as coisas é no tempo dele. Um dia eu escrevi na parede, até quando, Senhor? O meu filho viu aquilo, ficou triste. Mas até quando o quê? Quem era eu para colocar Deus na parede? Quem era eu para exigir alguma coisa de Deus? Então eu louvava muito a Deus, meus filhos cresceram ouvindo louvor. Eu cozinhava, eu limpava a casa, com o louvor no máximo. Eu louvava a Deus, eu louvava a Deus, eu louvava a Deus. E fui lendo a Bíblia Maná, aquela Bíblia de 365 dias, porque eu me perdia. Tentei ler a Bíblia várias vezes e me perdia. Até eu achar uma Bíblia, que ela é separada, uma Bíblia agenda, 365 dias do ano, ela já é 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, até 31 de dezembro. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu fui estudando, eu fui jejuando, eu fui nos montes, eu fui nas vigílias, eu fui nos acampamentos. Eu não questiono a Deus por que minha libertação demorou tanto tempo, irmãos. Tanto tempo. Porque a luta financeira foi muito terrível e isso foi criando uma raiz de amargura também no meu coração. Porque eu achei que era aceitar Jesus e que ele falou que tudo ia se fazer novo, né? Mas eu ia nascer de novo. Então eu tinha uma rebelião muito grande contra o tempo de Deus, contra a maneira de Deus agir. Eu queria que toda a minha família convertesse. Eu comecei desesperadamente a falar de Jesus, sendo que naquele momento eu precisava ser cuidada.
Eram muitas as feridas, eram muitas as sequelas. Eu tive problema de saúde, eu tive fibromialgia. Eu tinha muitos pesadelos ainda. Então não era momento de evangelizar, era momento de ser curada. Eu estava no primeiro amor. Então eu não questiono por que demorou 15 anos para a minha libertação. Eu buscava a Deus, eu amava a Deus. Mas ainda havia uma perseguição ferrenha em cima de mim, em cima das minhas coisas, dos meus filhos. Os meus filhos não aguentaram a prova, foram morar fora do Brasil, porque a prova foi pesada de não ter leite para eles tomarem. Eu botava água no leite para eles não verem. Então eles viam a mãe doente que não rompia. Mas tudo eu creio que tudo foi para a glória de Deus. Tudo foi para a glória de Deus. Eu sofri muito com a ida deles para o exterior. Sofri muito. Eles eram pequenos ainda. Resolveram morar com o pai. Eles tinham 12, 14, 16 anos. E eu não tinha nada para oferecer. Doente, numa cama com depressão. Eu não era liberta. Mas eu amava Jesus Cristo. Eu não me esqueci nunca da visão que eu tive dele em Cuiabá, das palavras, das promessas. E eu pensei, fiz com os meus filhos o que eu tinha que fazer, fizeram escola bíblica dominical, a semente foi plantada no tempo certo, no tempo de Deus, se for vontade de Deus, a semente vai crescer, vai ter retorno. Neste momento eu passei a cuidar de mim. Meu atual marido teve muita paciência. E eu passei a cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da depressão, fui no psiquiatra, comecei a tratar o corpo, a alma, a mente. E tudo isso foi um processo realmente de crescimento do oleiro, tratar o vaso. Então eu estou aqui para a glória de Deus, dando esse testemunho. Muito feliz dessa oportunidade do canal Semeando Vida me oferecer de estar compartilhando uma vivência. Hoje eu estou com 60 anos, hoje eu estou vivendo uma vida plena em Cristo e eu agradeço a Deus tudo que eu passei, tudo que eu precisei crescer, amadurecer, era muita meninice também. Então tudo isso eu precisei passar. Hoje eu estou firmada no Senhor. Minha vida é estar à disposição de Deus. Minha vida é interceder, orar, visitar. Principalmente aqueles cativos do espiritismo. Aqueles no kardecismo que acham que estão trabalhando para Jesus. E não é o Jesus da Bíblia. É outro Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. Então, quem pretende evangelizar espírita tem que entender bem Deuteronômio 28. Porque tem as bênçãos de quem obedece a Deus e tem as maldições de quem não obedece a Deus. Os mandamentos, os estatutos, os decretos. Se você não entender bem Deuteronômio 28, porque o Deuteronômio 28 é o que passa o espírita, é a descrição mais nítida e clara do que é o espírita kardecista, o espírita em geral. Eu tinha um jugo de ferro no pescoço. Para mim parar de sair do corpo, a esposa do pastor teve que ungir meu umbigo, porque eu continuava a sair do corpo. Ela teve que ungir o meu umbigo, porque é o cordão de prata que fala em Eclesiastes, né? Se rompe com a morte. Então quem sai do corpo sai por esse chakra, por esse canal de energia. Assim eu agradeço, que Deus seja louvado. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento, a
semente que é plantada em terra boa? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!